Oi, pessoal. Eu sou o professor Leonardo Mello, diretamente do Rio de Janeiro. Vim para São Paulo para conversar com um grande amigo meu, um cara que eu tenho extremo carinho e que é fundamental na história do Islã no Brasil. O nome dele é Emerson Alcalde. Ele é autor desse livro belíssimo chamado Nos Corre da Poesia, Autobiografia de um Islamer. Então, hoje eu vou ter a honra de conversar com o meu amigo parceiro Emerson Alcalde. Como está, Emerson? Muito bem, aí, obrigado por me provocar a fazer esse bate-papo ali. Vai ser muito da hora. Estou muito feliz. Que honra. Emerson, a gente está aqui para conversar sobre o seu livro, né? Um livro que é brilhante, né? Tem toda a sua história aqui. E a primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer é a seguinte: o título do seu livro é Nos Corre da Poesia, Autobiografia de um Slammer. Logo na introdução, a Roberta Estrela Dalva escreve um trecho que eu acho assim muito provocativo, né? E eu vou ler aqui para você poder responder a primeira pergunta. Ela diz assim: alguém poderia questionar se Emerson não seria jovem demais para escrever uma autobiografia às vésperas de seus 40 anos, ou se isso não seria ambição ou pretensão demasiadas. Digo que, caso de um país como o Brasil, trata-se de uma urgência. Palavras muito fortes. Essa introdução que a Roberta Estrela Dalva fez foi brilhante, né? Um texto belíssimo. E eu queria saber de você, nessa minha primeira pergunta, de onde surgiu a ideia de você escrever sua autobiografia? Por que escrever sua autobiografia? Vamos lá, Léo. É, eu queria. Eu senti necessidade de contar um pouco da história do Islã. Dizer o que é Islã, não contar a história necessariamente, porque todo lugar que eu vou é sempre a mesma pergunta, né? O que é Islã? Como começou? Não só falar, mas repórter, jornalista, manda um texto, me conta aí por e-mail o que é o Islã. Eu falo, cara, se eu parar para escrever isso, vai demorar muito. E aí eu tinha algumas aulas escritas, né? Eu ministro oficinas de slams em escolas, em institutos. Então eu tenho umas aulas onde são resumidamente, tem slides com pequenos textos, de textos que eu escrevi, que eu peguei de alguns livros, da internet, depoimentos de pessoas. Juntei um material ali meu, né? Construí uma historinha e eu sempre falei disso. Então a ideia era escrever um livro sobre sei, o que é slam de poesias. Só que aí eu achei que ficaria um pouco muito uma pretensão demais, né? Da minha parte querer contar ou dizer o que é alguma coisa. E aí eu lembrei, numa pandemia isso, que antes, quando eu ia pessoalmente nos lugares fazer essa palestra, a parte mais interessante que as pessoas envolvia, por exemplo, eu contava a história. O Islã começou em Chicago, Mark Smith, assim, assim, assado. Todo mundo ficava, legal, beleza, certo. Aí na hora que eu contava a minha vida, na hora que eu me colocava, quando eu falava da França, de alguma coisa pessoal, a galera, uau, vibrava, nossa, tipo, era a parte mais legal, porque envolvia ali sentimentos, emoções. Então eu resolvi misturar, eu falei assim, eu vou contar essa parte da minha vida, que é onde vai ter mais emoção, e no meio eu vou colocar a história do Islã. Então, por isso que surgiu a ideia de escrever esse livro. A minha história surgiu por querer contar uma história do Islã. E aí um amigo meu falou que tinha um livro, o pessoal da Ian Comunicação, que inclusive fez a diagramação do livro, Cláudio, Vitor, eles falaram assim, existe um livro que é a base da yoga, que chama, é um nome X, a autobiografia dessa pessoa, né, desse yoga aí conhecido. E é uma referência, e é a vida dele. É o livro sobre a vida dele. Então é importante, conta a sua história. Então algumas pessoas, eles me estimularam a eu contar a minha história. E aí eu misturei as minhas aulas, a ideia e a minha vida nesse livro. Aí eu escrevi um edital, né? Abriu na época um edital aqui em São Paulo do PROAC, Aldir Blanc, Histórico e Literatura. E aí era só você pegar tudo que você tem sobre literatura e enviar projeto e no final contar alguma coisa nova que você vai fazer. Mas isso não era, não conta botando os pontos. O ponto maior estava na sua vida, na sua história. Aí eu peguei cartas de um monte de gente, do Ari, do Júlio, da Flup, de gente de vários lugares, da Cíntia da Unicamp. Juntei tudo, matéria de jornal, e consegui ganhar. Fiquei assim na IVG em 14º, eram só 15 na capital. Eu fiquei na beirada e consegui esse edital. E aí eu consegui publicar o livro, né?
E como é que foi esse processo de resgatar, por exemplo, a sua infância, né? Porque é um livro, né, que tem quase 400 páginas e muitos trechos você apresenta um detalhamento, né, principalmente na parte da sua infância, da sua adolescência. Como é que foi esse processo de resgatar a sua história, resgatar a sua origem? Eu comecei a lembrar, né, resgatar na memória as imagens. Eu lembro de muita coisa da minha infância, né? De Itaquaquecetuba, da rua de terra, das cavalos, vacas, entrando num quintal, roubando a roupa do varal. Então, muitas coisas eu tenho em memória, outras em fotos. Minha mãe me contou muitas coisas, né? Ela sempre retomava as histórias que aconteciam. Então, foi um momento de pensar e ano a ano tentando ver como aconteceu as coisas, né? E foi um resgate mesmo de pensamentos e eu não sei se eu inventei alguma coisa, né? Não sei se aconteceu isso, mas é o que eu me lembro. E aí, os detalhes que eu lembrava de uma fotografia, de um objeto que eu tinha em casa. E aí eu lembrei como isso aquilo chegava, né? A partir dos meus 7 anos, eu tenho uma memória a partir dali. Eu não lembro tanto antes disso, né? Então eu lembro minha mãe me contando, mostrando foto, eu com 3 anos, num cavalinho, eu num tal lugar, ela falava como era. E também pesquisei, perguntei para as pessoas como era, né? Então alguns vizinhos, alguns parentes me contavam coisas que eu fiz, ou de como eram as coisas. Eu juntei tudo, né? E essa imagem? De onde surgiu essa imagem? Essa imagem eu mandei para a galera da diagramação, né? Da Ian, um monte de fotos. Eu falei, manda tudo que você tem. E aí eu peguei fotos antigas, a minha mãe começou a pegar quadros que ela tinha antigo, eu fui escaneando as fotos, coisas que eu nem lembrava mais, e mandei tudo. E aí eles viu essa era uma foto eu em cima de um cavalinho, de verdade, né? Um cavalo que é aqueles cara que anda tipo um pônei, né? Colorido. Já viu Uhum. isso? É Já. um pônei que a galera pinta ele e sai por aí tirando foto. Na época, isso eu tinha 11 anos. E aí tirava foto, revelava na hora ali e dava pra vocês, pagavam um valor. E aí eu mandei essa foto, aí tá minha avó atrás, a foto é bem legal, a foto original. Tem um amiguinho meu, tal, minha tia. Aí eles pegaram isso, tiraram tudo, né? E botaram eu em cima do microfone, primeiro, a ideia. E aí eu falei, pô, é isso, mas não sei se microfone é legal, enfim. A gente discutiu muito a imagem, a Roberta opinou bastante. Aí optamos por ter um cavalinho de pau, né? Que aí tem um lance do brinquedo, né? Do ser lúdico, né? Um menino brincando. Tem uma foto que realmente existiu e eu não, nem lembrava, né? Não imaginava que isso poderia virar uma capa do livro. Mas é eu com 11 anos já morando no Cangaíba, não mais Itaquaquecetuba, né? Entendi. Emerson, fala um pouquinho como foi o Emerson estudante, né? Você dedica algumas páginas falando sobre a sua trajetória na escola, né? E com várias situações ali curiosas que eu prefiro que você conte. Como é que foi o Emerson estudante e como foi narrar isso no livro? Como era que era a sua relação com a escola? São várias fases, né? Não sei como está no livro, eu não lembro de tudo, mas vamos lá. Eu repeti de ano 2 vezes, né? Tem um lance que eu morava em Itaquaquecetuba, aí meu pai faleceu, e aí minha mãe morava no Cangaíba, né? A família toda daqui. E aí eu tive lá, eu fiquei estudando lá, morando um pouco aqui, aí não completei as horas, repeti um ano. Aí eu consegui a rematrícula, mas também não fui muito na escola, repeti mais um. E aí eu fiz o segundo ano para a terceira vez, e aí eu segui indo, né? Teve um momento que eu era um pouco mais retraído, né? Mais contraído. Teve um momento que eu fui mais para fora, né? Causei bastante na escola, joguei bomba, pichei a escola, né? É, fiz muitas coisas ali. E dali, assim, foi um momento de ir para baladas, né? Mas na escola especificamente, memória minha na minha MF, né? Na escola fundamental. Fiz muitas amizades ali, depois eu mudei de escola e aí ali eu conheci um grupo de rap, né? E aí foi minha relação com os professores, de um aluno que não escrevia muito e depois passei a escrever, por causa de uma professora minha que me incentivou, que falou que eu tinha condições de escrever, né? E aí passei a escrever algumas poesias ali, mas achando que era só letra de rap, não era poesia ainda, né? Entendi. Tem uma Tem alguma parte. história aí que você quer Tem, falar? Pô, tem, tem. Tem muitas histórias aqui. diga aí. Tem uma parte do livro que você fala assim: um dos amigos da sala era o André, conhecido como Royce. Ele era vizinho da minha madrinha, Benedita, onde morei nos 2 primeiros anos de vida.
A gente andava de bicicleta e se aventurava em catar goiaba nos fundos de uma fábrica onde tinha cachorros. Íamos por trás do Teatro Flávio Império. Numa aula, ele chegou cantando Gabriel Pensador. Perguntei o que estava dizendo e ele respondeu: Isso é rap. Pedi para minha mãe que comprasse uma fita desse tal pensador no camelô da feira de quinta. Essa fita se tornou a minha conselheira, amiga nos cantos da casa. Eu ficava virando e repetindo as mesmas músicas épicas. O sucesso nas rádios FM era a faixa Loira Burra. Eu não curtia tanto, preferia as mais densas e narrativas, como O Resto do Mundo, 175 Nada Especial, Tô Feliz, Matei o Presidente. Ali passei a refletir sobre as diferenças sociais e as questões políticas, aguçando o meu senso crítico através dos ouvidos. Saquei que aquele ritmo mudaria o meu caminhar. A música que tinha acesso era o sertanejo. Via programas de auditório. Cheguei a cortar o cabelo igual o Chitãozinho Chororó. Ficou ridículo. Como é que foi esse contato primeiro com o rap? Essa fita, esse teu primeiro contato com as músicas do Gabriel Pensador? Você lembra? Você consegue? Aqui no livro você diz que você tinha, eu acho que 11 anos. Né? Como é que foi? Você lembra como é que... Lembro. Porque a minha referência musical era bem pobre, né? Era o que passava na TV. Nessa época, de auditório, programa da SBT, da Globo, e aí geralmente era o sertanejo, né? Tava aparecendo. Então eu gostava daquilo, né? O que eu acessava, né? E aí, quando essa música, né? Ele trouxe essa fita, eu falei, mas você tá falando? Isso é uma música? Ele falou, não é, bota, coloca, ouve aqui, né, mano? E aí foi interessante, mudou a minha visão, né? De a crítica da social, né? Tem uma música que ele fala, né? Ele fala do morador de rua, né? Eu queria morar numa favela, né? Aí eu falei, por que morar na favela? Mas ele fala que ele é tão ruim que ele tá abaixo da favela, né? É um cara que tem uma situação limite social lá embaixo. E eu nunca tinha percebido uma crítica a isso. Eu via pessoas na rua, né, uma criança ainda, né? Aquele mais pobre, esse menos, tal. Nunca tinha feito essa crítica ainda, né? Então foi esse disco, né, do Gabriel Pensador, que eu comprei na feira, um caminhão, uma fita pirata, né? Não era o que tinha para comprar no momento, e fiquei ouvindo, como relato ali, sem parar, né? Ficava ouvindo, eu via de novo, do ônibus também, um 57, eu acho. Achava muito interessante, que é ele andando, eu não conheço o Rio de Janeiro, não conhecia, mas ele ia falando sobre o Rio de Janeiro, no ônibus, entra o professor que não tem dinheiro, né? O professor passa por baixo, é um professor dele que não tem grana, depois um outro vai roubar, e o motorista, o cobrador, e falando sobre a cidade do Rio de Janeiro, né? Eu achei bem interessante, a cultura urbana, né? Mesmo não sendo de lá, eu me identifiquei com São Paulo também, né? E foi importante para minha vida, assim, eu acho que ali chegou essa poesia falada, chegou pelo Gabriel Pensador. Muito legal. Tem uma parte do livro, página 41, que é um capítulo que você dedica ao tema violência urbana, que você escreve assim: Aos 11 anos, ouvi a música O Homem na Estrada e fiquei paralisado com aquela letra. O Gabriel Pensador já tinha me pegado, mas os Racionais me fizeram pensar o meu bairro. Era uma versão sobre os fatos de um ponto de vista que desconhecia. Como é que foi esse teu primeiro contato com uma letra que você se identificava? No caso, era um ponto de vista que você estava conhecendo novo e com um grupo tão forte, tão pesado, tão significativo quanto foi os Racionais, e principalmente com essa música, né, O Homem na Estrada, que é uma música muito forte. Como é que foi isso para você? Cara, aí foi mais duro, né? O Gabriel Pensador, eu gostava bastante, eu via, é um rap mais digestivo, né? Mas já foi muito importante para mim. Mas ainda estava num registro, assim, de não tanto impacto para mim, de ser forte. E aí, quando eu ouvi, cara, na minha rua, assim, tinha uns caras ouvindo, ficavam aqueles rádios, né? De fita, de pilha, né? E eu falei, caramba, que história é essa, cara? Assim, uma história aí cruel mesmo, assim, não um soco, porque era violência mesmo, né? Que eu via na rua, mas não sabia que poderia virar uma música tão seca assim, né? E aí eu passei a ouvir também com muita frequência, comprei a fita também, né, do Raio X do Brasil, e ali me gostei mais ainda, né? Falei, esse grupo então é mais forte em São Paulo, né? Então já teve uma realidade, se aproximou mais de mim ainda.
e analisar, né, a sociedade. Começou ali a crítica social ficar mais evidente ali em mim. E depois, né, no ponto do livro, né, mas esse amigo Royce, né, a gente fez muitos rolês juntos, né, também foi me levando à balada, era um cara que era muito articulado, né, e depois foi preso, né, então assim, essa realidade de cadeia, assim, eu fui acompanhando e ele foi uma figura também que, ele foi preso na FEBEM, depois saiu, depois foi preso na cadeia mesmo, ficou muito tempo preso, troquei carta com ele, né, e ele acabou falecendo depois na pandemia, do modo assim, banal, assim, sabe? Não acaba não se conta no livro, mas foi uma pessoa que me influenciou muito, né? Eu senti muito a perda dele, até fiz um poema para ele também, depois disso, né? Numa briga, assim, besteira total. Então essa realidade, né? Essa violência urbana, né? Que tava no meu bairro. No meu bairro tinha duas biqueiras, no começo da rua e no final, né? Então você ia para um lado tinha um, aí parava os carros querendo comprar droga, né? E aí eu narro ali alguns momentos de ter toque de recolher, né? Tinha dois caras devendo uma época. E aí a galera ligou para as pessoas que moravam perto, falou, hoje ninguém sai de casa, né? E da escola também, eu tava na escola, ligaram para a escola, falaram assim, dispensa os alunos. Era tipo 5 da tarde, a gente saía às 6 da escola. E a diretora não pensou duas vezes, falou, vai todo mundo embora, vai para casa, não sai de casa. E aí todo mundo foi para casa, e aí veio a cobrança, né, cara? Foi um momento mais forte para que eu vivi, assim, essa violência. Os caras chegaram armados e dando tiro em todo mundo, né? Queriam pegar dois, três que moravam ali que estavam devendo, né? E aí foi realmente uma chacina. E a música Racionais falava disso também, né? E o Homem na Estrada é um pouco disso. Esse cara que teve uma vida e acabou entrando pro crime e vai até o fim, né? Até as últimas consequências. E o rap traduzia ali o que eu via na prática, né? Mesmo na Zona Sul de São Paulo, mas Zona Leste e Zona Sul são diferentes, mas são periferias também, né? Entendi. É, tem uma parte, ainda falando sobre assim, os primeiros efeitos que o rap causou, né, no adolescente, né, pré-adolescente Emerson, que você conta que uma prima sua levou você num show de rap, né, no Ayangabaú, né, era um festival de reggae e rap, e aí você fala assim no livro, o Taíde fez um discurso sobre a questão racial. Foi a primeira vez que eu vi alguém falar de um modo tão contundente sobre respeito entre negros e brancos, e ali entendi que o rap era muito maior do que um ou dois grupos. Era um movimento que lutava pela igualdade. Isto me fez desde cedo odiar piadas racistas e preconceituosas que ouvia na rua pelos amigos. Agradeço pelo rap ter chegado antes em minha vida para que eu não tivesse má influência. Antes da consciência de classe, eu aprendi sobre igualdade racial. Então, você conta, assim, deixa bem marcado, né, essa sua, como o rap teve uma um papel fundamental na construção da identidade do Emerson, né? O Emerson ainda adolescente, né? E fala um pouco, você conta isso no livro de forma muito contundente, as apresentações de rap que te marcaram quando você era adolescente. Esse show foi muito marcante, né? Já narrei ele, você leu muito bem. Porque eu achava que, assim, como sertanejo, tem um grupo, outro grupo, achei que rap, tinha um Gabriel Pensador, e tinha um Racionais, talvez teria outros, mas aleatoriamente, né? Uma banda, simplesmente. Eu não sabia que era um movimento. Ali eu fui, eu vi o Taíde, falei, cara, isso é muito grande, né? Isso é maior do que uma música, né? É um grupo, né? Um movimento artístico, né? Cultural, político. E esses shows me marcaram muito, né? Quer que eu fale de outros shows também? Sim. Aí foi esse É show que porque eu. tem alguns trechos do livro que você fala que você esperava, por exemplo, um show dos Racionais e aí os Racionais não apareceram, né? Aí em outro show você esperava um outro grupo que também não apareceu e foi uma confusão generalizada. Assim, o que que você lembra assim de te impactar, assim, de apresentação que você viu? Então, esse eles não foram. Eu saí pra ver o Racionais, né? Minha prima foi até o Racionais no Engabaú, que é um lugar, uma praça gigante. E aí cantou muito grupo de rap, que eu não conhecia nenhum. E Racionais, não, cadê? Não veio. Ah, teve um problema ali. Eu falei, cara, mas que frustrante. Mas eu saí bem. Falei, pô, mas quando eu vi o Taíde, foi o que mais marcou. Ele fez esse discurso racial e cantou as músicas. Eu falei, cara, eu vou procurar esse cara também, né? Vou passar a seguir isso. E ele foi impactante. A polícia já ficando tenso, né? A polícia já vinha, já não gostava. Falei, pô, incomoda, né? E aí eu fiquei sem shows, né? Aí depois o Racionais foi cantar em Guarulhos, que é um município aqui próximo, né?
Aí eu fui a pé, aqui dá pra ir andando. E aí eu falei, agora acho que eles vão, né, mano? E aí foi numa praça, muita gente, lotado de gente. E aí eles cantaram, cara. Cantou vários grupos, aí eu já conhecia mais, aí foi em 98. Eu devia estar com uns 17 anos, mais ou menos. E aí cantou um grupo que eu conhecia já. E cantou Racionais. Aí foi emocionante ver o Racionais cantar, assim, um show completo. Muita gente, todo mundo cantando junto, né? Eu não conseguia me mexer assim no palco, né? Falei, cara, eu tô aqui vendo os caras ao vivo, cara. E só eu, e um amigo meu. Eu e ele, a gente não é de Guarulhos, né? Outro município. Mas ninguém mexeu com a gente, né? A gente achava que podia, sei lá, ter uma confusão, mas não teve nada. Foi muito bem, mas foi muito intenso, né? Esse show, a galera subindo em cima dos prédios, subindo em cima do banco para poder ver nas árvores, né? Foi muito impactante. Aí fui em outros também que marcaram bastante, né? Teve no AMB também que não veio, né? Um grupo, foi o Boni, um grupo norte-americano. E aí um dia antes a galera falou que eles não iam vir. E aí ele meio que liberou os ingressos. A gente foi, né? Não tinha ingresso. E aí tinha dois grupos de rap. Aí chamaram um outro grupo pra abrir. Foi nacional, foi bacana. Só que aí na hora que entrou o grupo de rap gringo, a galera não queria ver eles, né? Queria ver o Boni. E aí começou a dar garrafa nos caras, começou uma confusão generalizada e parou o show, né? Foi muito tenso esse show aí. Infelizmente o Boni não sei se voltou ao Brasil, mas eu não vi mais esse grupo, né? E aí foi muitos shows, cara, muitos shows ali que me marcaram ali. No Cangaíba também, eu vi muitos shows de grupos. Povo Itaíde, de novamente no bairro, né, mano? E é marcado, o show de rap tem uma marcada essa violência, né, mano? O Racionais quando lançou o disco, Nada Como Um Dia Após Outro Dia, foi no Brás. Era um lugar velho, um lugar abandonado, né, mano? Com goteira, com poça d'água no chão, mano. Eles queriam fazer um show assim, né? Um lugar bem ruim. Cantou Sabotagem e ele desceu no palco e ficou com nós do lado, né? Assistindo um show, olhei pro lado, falei, Sabotagem tá do meu lado, né, cara? Ele, vamos ver Racionais, cantou. Aí na hora que a gente saiu, a galera não queria pagar o metrô pra entrar, né? A galera queria invadir, aí veio polícia, tudo mais, aí tinha um monte de vidro assim que cercava, a galera quebrou os vidros, entrou, a polícia deu tiro, caramba. Então todo show de rap é uma grande aventura aí, né, cara? Tanto a ida quanto a volta, de parar a gente no meio, mandar a gente descer, porque te associava isso ao Racionais, né? Vocês são os Racionais, mano. Você escutia rap, aí você canta rap também? A gente canta. É você que fala mal de nós, mano? Que manda a gente se ferrar, que manda a gente não confia na polícia, raça do caralho, né? Falei, não, não é nós não, é outro grupo que canta aí, né, mano? Mas os caras ameaçavam a gente, tiravam um sarro da nossa cara, né? Porque associavam nós aos Racionais, né? E conta um pouco pra gente como é que foi essa sua experiência, né, com os grupos de rap que você participou, né? Ali no período da adolescência você também se sente motivado, começa a participar de alguns grupos, começa a escrever letra de rap, inclusive tem uma parte do seu livro que você fala que começou a ler o Vidas Secas, né, motivado pela professora, porque ela que te incentivou a ganhar mais vocabulário, ganhar mais repertório, né, linguístico. Fala um pouco disso, como é que foi sua experiência nesses grupos de rap que você participou. Sim, foi a professora Glauciane. Inclusive, depois eu fiz um poema para ela, pro, né? Para essa professora, e ela me deu um livro para eu ler, o Graciano Ramos, Vidas Secas. E eu gostei bastante, né? Questão social, da crítica. E aí lá, quando eu mudei de escola, eu estudava na escola Cecília Meirelles, aí mudei para República do Uruguai, e lá tinha um grupo, chama Primeiro Ato. Eram dois caras tal, mas era muito novo ainda, né? E aí eu já escrevia, e aí entrei pro grupo, né? Começamos a, a ensaiar, mas nunca chegamos a fazer shows. Aí um amigo meu da sala tinha um irmão que cantava rap também e ia montar um grupo. Aí eu fui nesse grupo, aí sim esse grupo começou a ensaiar e fazer shows, né? Vai ser uma legião de MCs no bairro da Vila Sílvia, né? Onde estamos aqui agora. E aí ensaiavam por aqui e a gente começou a fazer shows, né? Abrir shows do Taíde, do Posse Mendes Zulu, Rapping Hood. E fizemos muitos shows aqui pela Zona Leste, mas assim, era um disco de vinil na época, uma base gringa, que aí a gente cantava em cima, tá? Pegava a letra, adaptava a base que tinha, né? E a gente ia cantando assim em cima, mas não cheguei a gravar, mas fizemos muitos shows, assim, né? Entendi. Fala um pouco como é que foi o momento de você é formado em teatro, né? E como é que foi essa parte da sua vida que você estava na terceira série, né? Que você participou de um cursinho, né, pré-vestibular, e aí depois você
para decidir fazer teatro, né? Tem uma parte, inclusive, que você diz que viu algumas intervenções artísticas em alguns shows de rap, né? Então conta um pouquinho dessa parte pra gente. Como é que você escolheu o teatro? Nesse show em Guarulhos, né? Teve um grupo que entrou em cena, começou a cantar, falando mal da polícia e tal. Aí entrou dois policiais e começaram a bater neles, né? E aí a plateia começou a jogar coisa no palco. E aí os policiais jogaram o cacetete pro lado e começaram a cantar, né? Rap. Era um teatro, né? Era encenação, mas todo mundo achou que era de verdade. E aí eu falei, mas o que é isso, mano? Aí meu pai, é teatro, mano. Eu falei, é teatro isso? Porra, o que é teatro, né, mano? Então é essa brincadeira, esse jogo. Aí eu comecei, aí vários grupos de rap falavam de teatro. E começaram a fazer ensinações nos shows. E aí eu fui fazer um cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda. E aí nesse cursinho, vários amigos meus faziam, né? E aí teve um dia que a coordenadora falou assim, mano, vai ter uma prova aqui na faculdade particular, para testar, vamos fazer, porque o objetivo nosso é passar em públicas. Queria passar na USP, Unicamp ou Unesp. Esse era o foco do cursinho, né? Nos preparar para isso, porque é gratuito, né? Mas vamos fazer aqui para testar, né? Não é como esses vestibulares, tão difícil, mas vocês vão pegar a prática. E aí foi um domingo de manhã. E aí meus amigos, aí eu falei, mas eu vou, né, mano? Testar, a professora falou. E aí um dia eu fui sozinho. Uma amiga minha foi viajar e os amigos foram jogar bola de manhã. E aí eu fui, fiz a prova, tudo. Aí eu tô voltando da prova, né? Subi na minha rua assim, aí desce aquele monte de cara assim, sem camiseta, tudo. Tava jogando bola na escola. Aí os caras, e aí, estava onde, pô? Pô, fui fazer a prova lá, tudo. Ah, mano, tá Eles falam, esse vacilão. Emerson tá Pô, esquisito. mano, nada a ver, nós tava jogando bola, foi mó da hora. Concluindo o jogo, suando, só os caras transpirando. Aí eu falei, cara, essa é uma babaca, né, mano? Puta, o que eu fui fazer nessa merda, dessa faculdade, pra testar o negócio, né, cara? Aí eu fui, entrei pra casa, fiquei meio desanimado, falei, puta, eu sou um idiota, cara. Aí passou, aí eu falei, mas cursinho, aí fiquei com raiva do cursinho, eu não fui no cursinho na outra semana. Outra semana eu não fui, falei, não vou nessa merda mais não, vou jogar bola, que é mais legal, né? Aí uma amiga minha que tinha de viajar, não foi também, ela foi no cursinho. Aí ela chegou no cursinho, batendo em palma, Emerson. Falei, que foi? Cara, você ganhou uma bolsa de estudos. Falei, como assim? Ganhou? Você não fez a prova lá? Todo mundo fez a prova e que passou, ganhou a bolsa. Eles não falaram nada. Então, 20 pessoas lá do cursinho que foi na prova só, ganhou a bolsa 100% para estudar. Falei, é nada, cara. Falei, vai, tá a lista de documentos, tem que levar lá amanhã. Aí me deu uma lista gigante, comecei a preparar o documento e fui e consegui a bolsa. Pô, esses caras, cara, ficaram mal pra caramba, tá ligado? Os caras ficaram sem graça, mano. E pra falar pros pais, né? Pô, Emerson ganhou uma bolsa aí, eu não ganhei por quê? Porque eu fui jogar bola. Aí teve que fazer faculdade, um fez pagando, assim. Ele sempre leva disso, cara, eu podia fazer de graça, cara. Eu não fui no dia do cursinho. Então a vida tem essa, né? Aparece a oportunidade, você tem que abraçar, né? Você tem que fazer escolhas, né? E eu fiz uma escolha que achei que foi errado, mas depois me colocou nesse lugar, né? De ser um estudante de uma faculdade. Não tinha ProUni ainda, né? ProUni veio depois. Então a única chance de fazer era pagar ou estudar muito para passar na USP, que é dificílimo, né? E nenhum desses amigos passaram, fizeram tudo particular, pagando. E aí na faculdade foi uma incrível, né? Ter esse contato com a academia, né? Os primeiros 6 meses foi muito duro para mim, porque eu vim na escola pública, então eu tive dificuldade para acessar o ritmo da escola, né? Por mais que era um curso de teatro, tinha aula de português, tinha aula de psicologia, tinha aulas teóricas ali que pedia muita atenção, leituras, análises. Então, o primeiro mês eu fiquei assim, mano, caramba, o que que eu vou falar aqui? A galera veio de escolas melhores, muito articulado. E aí, os primeiros 6 meses eu tremi. E aí, depois, nos outros 6 meses, eu já entendi, comecei a ler, fui atrás, né, para resgatar isso. E fui um bom aluno ali, consegui concluir o curso, né, de 6 meses. Aí, eu saí do rap, né, eu mudei muito de ambiente. Eu morava no mesmo lugar, mas eu só dormia em casa. Eu ia para lá, arrumei um estágio também no teatro e passei meus dias, quase esqueci o rap, assim. Fiquei fazendo teatro, andando com a galera de classe média. Aí foi muito bom, porque eu acessei outras coisas. Ouvi outras músicas, né? Comecei a ouvir música clássica, que eu não ouvia, música MPB, em outros shows, e muitas peças de dança, de teatro, circo. Então eu acessei muitas coisas, né, por estar no teatro, né? E uma outra coisa também que eu acessei, que eu acho que eu melhorei enquanto ser humano, teve um lance como criança, pré-adolescente, questão racial, né? Que foi fundamental eu ter esse debate, coisa que a maioria não tinha, né?
E também na faculdade foi a questão da sexualidade, né? Por exemplo, a maioria dos homens e mulheres que faziam eram pessoas LGBTs, né? E eu não tinha contato, né? Eu, na minha rua, por exemplo, tinha uma mulher que era sapatão, por exemplo, e a galera tirava sarro dela, né? Ofendia ela. E eu nunca ofendi, mas eu também não sabia. A bola caía lá, né? Pega eu, sapatão e tal. Eu fazia muitos comentários homofóbicos, né? E na faculdade, por 6 meses também foi difícil. Eu falei, cara, se os amigos me ver andando com os caras assim, vão me zoar, né? Tem esse lance, os caras tiram sarro de você, você virou gay agora, como é que é agora, né? Então foi um pouco tenso. Aí eu perguntava, você é gay também, mano? Aí eu falava, não. Mas aí como que é não ser gay, né? Tipo esse lance que era quase todo mundo era, né? E aí foi para mim foi importante aprender a conviver, e tanto eles me respeitar, eu respeitar eles, e foi de boa, assim, né? Então eu tive já esse também letramento, vamos dizer assim, de respeitar as pessoas e ok, né, mano? E ter amizades com pessoas que não são da mesma orientação sexual que a minha, né? Enquanto os caras, até hoje, meus amigos são muito brutos a isso, né? Não querem papo, não querem conversar, né? Então a faculdade de teatro me deu essa possibilidade também de, enquanto ser humano, crescer, né? E a convivência com a diferença, né, mano? Foi importante demais. Aí quando eu terminei a faculdade, eu voltei ao rap, né? E lá, depois eu acho que é outro ponto, né? Mas foi esse lance, acesso a outra classe social, a outro grupo, né? De outra orientação sexual, outro, outro nível de intelectualidade, né? Então foi um divisor de água, assim, foi um outro caminho que eu fui. E como é que foi o período em que você trabalhou com o teatro dentro da periferia, né? Tem uma parte do livro que você conta muito bem, que você participou de alguns programas de governo na época, né? Eh, levando o teatro à periferia, trabalhando com oficinas. Como é que foi para você ter essa experiência? Não, muito importante, porque eu tava lá também, né? Era muito bom estar na faculdade, acessar isso, mas uma hora eu falava, pô, não tem. Cadê as pessoas da periferia fazendo, né? Aí eu fui atrás e vi que tinha grupos, tinha um cenário de teatros na periferia. E aí eu comecei a me envolver com esses grupos também, né? E aí comecei a estar junto com eles, e aí tinha um debate, tinha outros debates, debate de políticas públicas, por exemplo, eu não tinha na faculdade, tinha na rua, de criar leis, de acessar editais. E aí eu comecei a dar oficinas também, comecei a ver que tinha programas porque é muito difícil atuar no teatro profissional, né? Um teatro onde se ganha dinheiro, vamos dizer assim, onde você consegue receber um cachê considerável. E aí, oficinas não, né? Oficinas eu já conseguia me manter. Então eu vivi durante anos, uns 10 anos, só com oficina de teatro para crianças, em escolas, em ONGs. Então foi muito importante para mim, para minha sobrevivência, dar aula de teatro nesses locais que eram bairros periféricos, mas na cidade toda. Ia para Perus, Jaraguá, ia para as Zona Oeste, Zona Noroeste, Zona Sul. Eu circulava com oficinas, né? E com esse movimento a gente também começou a atuar na política, né? De acessar editais públicos e reivindicar melhorias na comunidade, né? Tudo através do teatro. Entendi. Tem uma parte do livro, né, que você eh, meio que tem uma transição entre o teatro e os saraus, né? E você marca muito bem isso na página 112, que você colocou assim: e de tanto frequentar esse movimento, me incentivaram para que eu criasse um sarau na minha comunidade, no Cangaíba, né? Depois de você ter percorrido vários saraus, enfim. Eu tentei juntar pessoas e escolher um local, um bar era o que tinha de referência, mas não encontrei nenhum bar e nem pessoas que topassem esta empreitada. Eu já não ia mais ao teatro e nem em outros eventos. O meu único rolê era sarau. Então, como é que foi essa sua peregrinação pelos saraus? Como é que aconteceu isso para você? Cara, eu estava na faculdade ainda, né? E aí eu vi uma matéria na TV que existia os saraus de periferia, né? A literatura marginal periférica, né? Falei, interessante isso, cara, aí me interessa, né? Eu já escrevia também no teatro, fazia dramaturgias, e aí eu mandei e-mail pro Sérgio Vaz, né? Eu vi que tinha uma divulgação, falei, pô, cara, eu moro na periferia, eu escrevo, eu fiz quase um currículo para ele para ver se ele me aceitava no sarau, não sabia Posso como ler era. esse trecho do Por livro? favor, tio. Que você bota assim, ó. Ah, Peguei o e-mail do Vaz e escrevi para ele, me apresentando, dizendo que já tinha cantado rap, era dramaturgo, que também vivia na periferia, que escrevia poesia e como fazia para participar.
no caso do Sarau da Cooperifa. Ele me respondeu, dois pontos, é só chegar, né? Como é que foi isso? Pois é, aí eu falei, ah, tá bom, né? Aí eu fui. Mas aí, como chegar, né? Eu vi no mapa, assim, peguei um ônibus, desci no ponto errado, e subi um escadão escuro. Aí eu perguntei pro tiozinho, onde fica a Cooperifa? Eu falei, isso, sei não, mano. Aí eu falei, aí eu lembrava que tinha o bar, né? Bar do Batidão. Ah, o bar do Batidão eu conheço, pô. Sobe aqui, vira ali, vira lá. Pode perguntar porque é um Zé Batidão. Fala assim. Ah, tá bom, então o bar é mais conhecido que o Sarau, né? E aí eu achei o bar, e aí eu cheguei, assisti, primeira vez, fui só olhar, né? Fui ver como que era. Fiquei lá sentado, ouvindo, falei, cara, lotado, bar, poesia, poesias clássicas, poesias autorais, poema de tudo que era poesia, né? Fernando Pessoa, Drummond, um rap, um poema de um poeta ali do bairro, um taxista, uma senhora, um jovenzinho. Aí beleza, aí o segundo dia eu falei, vou falar, eu tinha um poema, né? Cheguei, tinha uma mulher, pegava os nomes, a Lu Souza. Aí eu falei, meu nome é Emerson. Ela falou, mas você já veio aqui? Eu falei, não, vi um dia assistir, tá bom. Aí marcou meu nome, fiquei lá. Sarau foi, terminou e não me chamaram, né? Aí foi, tá bom. Aí eu voltei na outra edição também, dei meu nome, fiquei o sarau inteiro, não me chamaram. Aí eu falei nela, falei, mas por que não me chamaram, né? Dei o nome, será que esqueceram? Não. Falei, não, aqui a gente prioriza a comunidade, entendeu? Quem vem sempre aqui e tal. Também é um sarau pra comunidade. Eu falei, tá, beleza, mas como faço pra eu falar? Não, vai vindo aí, né? Aí na outra vez que eu vim, aí eu falei, pera, mas beleza, eu vim de longe, né? Mas tudo bem, eu queria falar só falar um poema, né? Aí na outra vez que eu fui, na quarta vez que eu fui, ela me reconheceu, né? Ela marcou o nome e eles vão chamando, você marca o nome senão, num caderninho, e eles vão olhando, ah, agora fulano, Beltrano, vamos ver no ritmo, né? Quem fala mais rápido, uma senhorinha vai equilibrando. Aí no final ela falou assim, não, não, vem cá, esse cara aqui tá aí, veio várias vezes, entendeu? Tá aí, põe ele pra falar. Aí ela me colocou pra falar. Ela me botou na frente e eu falei. Aí, nossa, foi uma tensão, tremi na base, mesmo frente ao teatro, eu tremi e falei. Aí na próxima vez já foi diferente, né? Eu já tinha falado, aí eu cheguei já, marquei meu nome, já sabia. Aí eu passei a declamar lá, né, mano? E aí eu fui me aprimorando e vi que tinha outros saraus também. E aí da Cooperifa, continuei com a Cooperifa e passei em outros saraus, né? Sarau Elo da Corrente, Sarau do Binho, Sarau da Brasa, né? Esses quatro saraus eu fui bastante, né? Emerson, você estava na noite inaugural do Zap Slam. Zap Slam, Zona Autônoma da Palavra. Você, melhor do que ninguém, pode explicar, né, o que foi o Zap Slam nessa primeira edição que você estava lá. Como foi para você ter participado do primeiro slam que aconteceu no Brasil? Foi muito louco, né? Uma amiga minha, chamada Roberta, ela estudou comigo. Eu voltei para a faculdade, eu tinha terminado, mas faltavam umas disciplinas, né, da licenciatura. Aí eu voltei com uma outra turma. Aí nessa outra turma, essa amiga minha foi fazer um estágio no Núcleo Bertolini de Depoimentos. E aí lá ela me mandou e-mail, falou, Emerson, vai rolar uma parada aqui que é a sua cara, vai começar. É meio rap, meio teatro. Pega as suas letras aí, que eu sei que você curte rap e tal, você vem com camiseta de rap, e vai. E aí eu peguei três poesias e fui, não sabia o que era. Ela mandou aí, vou lá, né? Vamos ver o que vai rolar. E aí chegou lá, TV Cultura tava cobrindo, foi um acontecimento a primeira edição, né? E aí eu sentei, dei meu nome, aí eu fui lá li a poesia. Achei que era como um sarau, né? Um sarau a galera chega e lê um poema. Fui lá, li um poema, notas, 9,7, 9,8, 8,1. Falei, caramba, aí não foi bem na primeira, né? Aí eu comecei a observar, e tinha um cara lá que era o Luciano Carvalho. Ele daqui da Zona Leste, ele é um grupo de teatro, e ele fez interpretando. Ele falou, ele dava pausos. Aí ele fazia um silêncio, ele vinha falando alto. Os três poemas dele estavam assim, ensaiadíssimo, parecia que ele estava preparado para o slam, mas não tinha slam antes, né? E cara, ele ganhou, assim, fácil, né? Ganhou sozinho. E aí eu falei, esse cara tem alguma coisa. Aí eu perguntei para ele depois, falei, mas o que que você faz? Ele falou, não, esse eu faço é no teatro. A gente tem um lance de fazer, pegar poesias e encenar os poemas. Tem festival de poesia no Rio de Janeiro, ele ia para o Rio, participava em Campo dos Goitacazes. Tem um festival lá, muito tradicional, e ele ia. Então ele está preparado para isso. Aí eu falei, bom, isso eu também sei fazer. Vou pegar o poema, vou fazer como se fosse uma cena, né? E aí comecei a ensaiar os poemas, pegar um poema, escrever um poema, começar a ensaiar, decorar, fazer gestos, movimento, ritmo, para poder me apresentar. E aí eu tinha os textos, eu larguei os textos que eu tinha, falei, isso aqui não serve.
Aí eu tinha uma ideia de falar sobre massa. A massa, eu fiquei brisando nisso, né? As pessoas começando massa. Aí um dia no Zap eu comecei a escrever, rascunhar um poema. De acordo com o ritmo, de acordo com o assunto, para a galera que fala coisa mais social. E aí fui para casa e escrevi o poema chamado A Massa. E aí eu apresentei, aí mudou. A galera, eu falava algumas poesias, né? E aí na massa a galera, opa, comecei a dar risada, a nota foi alta, 10, 10. Falei, uau, cara, acho que acertei o tom, né? Encontrei aqui, encontrei a minha verve. E aí eu só tinha uma poesia, aí depois queria a segunda. E aí ficou um tempão para eu poder ganhar, até eu criar a terceira poesia legal, né? E aí uma amiga minha, eu fazia, mas eu fazia timidamente ainda. Porque esse Luciano não foi mais. Os outros continuaram aí, era mais rapper, ou atores, mas lia poesia, eu até interpretava, mas não era assim tão forte como se tornou. Aí uma amiga minha, essa é minha amiga, ela falou assim, Emerson, repara lá, aquele cara ali, o James Montu, ele canta, né? Tinha uns caras que cantavam muito bem. Aí o cara ali falava um poema e ele cantava outra parte. Ah, bem pra caramba. E a galera, uau! Aí ele falou assim, você sabe cantar? Eu falei, não. O que que você faz? Você atua, né? Então ensaia, interpreta mais, cara. Põe o teatro tudo na poesia, na sua interpretação. Faz que aí ninguém aqui é ator. É você e um ou outro. Vai nessa. Aí eu fui pra casa, peguei os 3 poemas, ensaiei como se fosse pra valer. Aí eu fui e ganhei. Primeira edição em 2009. No final de 2009, fiquei o ano inteiro indo e não passava de fase, assim. Passava no máximo de uma fase só. E aí eu ganhei. Aí fui pra final, enfim, aí foi uma parada muito interessante. E esse Zap, né? O Zap foi muito importante. A primeira edição foi em 2008, logo no finalzinho do ano. E ali inaugurou algo que eu nem imaginava que ia mudar a minha vida, né? Eu achava que era só um evento. Aí ela falou, não, mês que vem tem de novo. E a parada foi assim, se marcando, né? Foi tendo uma agenda mensal dos slams, né? Do Zap, no caso. E eu passei a frequentar. Uma coisa que é muito presente no livro é você compartilha isso com o leitor, né, de forma muito interessante. É, essa preparação, né? Você observa o adversário, né, da competição da poesia falada. Você pensa no melhor poema. Você compartilha com a gente as estratégias que você usa em diversas competições. E isso ficou muito em evidente quando você foi para a França, né? Que é um grande momento do livro, provavelmente um momento ímpar na sua vida. Compartilha com a gente como é que foi essa sua experiência de representar o Brasil na Copa do Mundo de Poesia Falada na França. Não, foi bem, bem forte. Eu, antes de mim, tinha ido outros poetas, né? Tinha ido. A Roberta foi uma vez, né? Ficou em terceiro lugar, tem uma boa colocação. Mas quando ela foi ainda, o slam ainda não estava pegando ainda, né? E aí ela foi para ver como que era, tal, voltou e falou, gente, tem um campeonato, vamos começar a enviar representantes. E ela organizou isso. Aí foi o Fábio Boca, depois dela. Aí depois foi o Luiz Barbosa, já com campeonato, com seletiva. Aí em 2013 eu falei, cara, agora chegou minha vez, né, cara? Eu preciso ir para essa parada aí também. E aí eu escrevi um poema falando da França já, né? Eu falei assim, se eu for, eu tenho que dialogar com eles. Aí eu escrevi a poesia falando, chama Fim do Iluminismo, que eu falo mal dos franceses, e peguei a Massa, a poesia que eu já tinha, que era um clássico, né, era até meu apelido, a Massa, e aí eu criei, uma poesia não era muito longa, eu criei uma outra parte falando da Copa do Mundo que ia rolar aqui no Brasil, no bairro onde eu moro, né, essa inauguração em Itaquera. Aí eu fiz a parte. E preparei, falei, bom, se rolar, tenho ela pronta. E aí eu consegui aqui ganhar essa competição. E é isso, né? Eu me preparei já antes. Aí na hora que eu cheguei lá também eu fiquei analisando, né? Os vídeos, os poetas. Não tem essa, você precisa. Depende, é um jogo, então depende dos jurados, depende de quem está correndo com você, qual assunto quem manda antes. Então você não pode estar as poesias assim muito. Ah, a primeira é essa, a segunda é essa, a terceira é essa. Senão, você pode até marcar a primeira, mas as outras você tem que estar de olho no que está rolando. De repente tem noites que o plateia quer um assunto mais social. Tem noites que a galera quer algo de amor. Tem a noite que a galera tá mais para tirar uma onda, uma poesia mais engraçada, ou mais sofisticada. Então você tem que estar percebendo ali o ambiente, né? E na França é um pouco difícil, né? Porque aí é cada um de um país. Mas aí eu caí numa chave que eu achei que não ia passar. Consegui passar de fase na primeira. E aí eu comecei a analisar, né, como é que estava, o que estava rolando, qual nota era melhor, e fui criando uma estratégia para poder passar de fase, né, e avançar. Aí a galera começou a falar, ó, que vai ganhar o brasileiro ou o canadense. São os dois mais fortes ali.
E aí, né, tem um lance que a gente estava no mesmo quarto, né? Hospedado, na casa de um cara. E aí ele percebeu isso e ele pediu pra sair do quarto. Ele falou assim, pô, eu quero sair do quarto, porque, pô, eu quero ir pra outro lugar, não sei, inventou uma desculpa, né? Eu falei, por que será, né, mano? E eu percebi que ele não queria muito contato, tá ligado? Ele também era competidor, ele queria ficar longe de mim, né? Já que eu e ele ia debater, então que ele ficasse distante pra poder um não pegar o outro, né? Ele ia ensaiar, eu também ia sair ensaiar. E aí, pra final, eu ensaiei 4 poemas. Eu saía 3, eram 6, né? Falam 3, aí você passar mais 3 e na final mais 3. Só que aí eu falei, pode ser que tenha um empate na minha cabeça. Mas assim, com a possibilidade bem longe, né? Mas ensaiei 3 poesias que eu ia falar, aí eu sim estabeleci uma ordem e deixei uma quarta na manga. Uma poesia bacana, que rolou bem também, chama Corvos, que eu falo do grafite, é uma poesia mais onírica. Aí chegou na final, fiquei em primeiro lugar, primeira rodada. Na segunda, primeiro lugar. Aí na terceira, o canadense subiu e me empatou comigo. E aí o evento foi rolando, falei, já era, perdi, né? Não dá pra ver muitas contas, aí ele põe a tabela e me tira rápido. E aí terminou o evento, né? Todo mundo se apresentou, 3 rodadas. O apresentador pilote Lerrote falou assim: suba ao palco, Brasil e Canadá. Eu falei, o que é subir o palco, cara? Só vai lá, vai, sobe no palco, subi no palco. Ele falou, bom, em francês isso, né? Os dois empataram, vão ter que desempatar. Joaquim Paul. Falei, Joaquim Paul, cara, como é que brinca disso mesmo? Tinha até esquecido, né? Aí vai lá, aqui, caneta, tesoura. Aí eu fui, coloquei papel. Ele colocou tesoura, cara. E aí ele ganhou. E aí ele escolheu que começasse. Ele falou, começa você. E ele foi sentar. Aí ele botava o fone de ouvido, ele social, super elegante, né, cara? Pá, sentou. E eu fiquei no palco, cara, muito nervoso. Eu comecei a suar frio. Falei, meu Deus, eu empatei. Como assim? Eu tinha pensado, só que na hora eu não lembrei. E para lembrar a poesia quarta, me deu um branco. Eu não lembrava da quarta poesia. Aí eu fiquei tenso, fiquei tenso. Falei, cara, o que que eu vou fazer? Eu tava sem óculos, né? Aí tem um notebook do lado assim. Você tem que escolher a poesia ali e a pessoa põe no slide. E aí a pessoa assim, qual poesia? No livro eu falo 3 vezes, ela pergunta, qual poesia? Eu fiquei, não sei, cara. Qual poesia? Eu falei, não sei, cara, essa? Aí eu apontei pro nada, assim, apontei pro vácuo. Aí na hora que ela colocou a poesia, eu olhei pro tela e falei, não é essa, cara. Aí o cara já chamou o grito, já, pum, vai. Puta, eu falei sem vontade, cara. Falei, não era essa poesia, cara, mas o idioma tem essa trava, né? Eu não sabia falar pra ele, é outra, mas que outra? Eu não lembrava da outra poesia, eu não conseguia parar, teria que... Se eu tivesse ganhado o Jockey Paul e sentado lá, eu teria talvez, peraí, a poesia tal, e eu teria feito, não sei se teria ganhado, mas era uma poesia melhor. E aí eu mandei ela, cara, mandei, rolou até que bem, assim, as notas. Aí desci, aí chamou ele. Pô, ele veio, cara, trincando, tal, tal, tal. E aí foi 10, 10, 10. Aí ele ganhou, né, mano? Mas aí foi uma grande experiência, né, cara? Participar, chegar tão longe, assim. Eu achava que eu ia. Lógico, você vai pra ganhar, mas eu não sabia que ia chegar tão longe. Porque os outros que foram, o Lewis e o Boca, foram logo eliminados na primeira rodada, né? Não passaram pra semifinal. E eu fui pra final, da final eu cheguei em primeiro, empatei em primeiro, e aí no desempate que eu acabei perdendo, né? Então ficou uma coisa. Eu fiquei triste na hora, né? Cara, o que que eu fiz, cara? Dei um bico pro alto, né, mano? Não me perdoei de não ter lembrado a poesia correta, pelo menos viria com mais firmeza, sei lá, né, mano? Será que foi esse 1/10 que eu tivesse ganhado, teria ganhado o campeonato, né? E aí foi isso, cara. Foi uma experiência, assim, um envolvimento muito grande, né, de sentimentos. E fiquei mal no começo, fiquei triste. Depois, com o tempo, eu assimilei isso e fiquei melhor, assim. Falei, bom, fiz o que eu tinha que fazer, dei meu máximo, sabe? O cara realmente era incrível, né? O cara era muito bom, ganhou de mim. E a vida é assim, né, cara? Falei, foi a minha chance e representei, né? Dei o meu melhor, né? Emerson, qual foi a sua emoção em falar a poesia da Leste, na França? Uma poesia muito impactante, que fala sobre o seu território, fala muito sobre a questão da Zona Leste, né? O seu, de onde, né, você nasceu e se criou. Como foi essa sua experiência? Cara, quando você vai pra lá, você tem que enviar 6 poesias antes. E aí o grande lance, que poesias enviar, né? Eu tinha feito uma, adaptado outra, e fui escolher poesias mais
que podia chegar até eles, né? A Roberta me orientou também, falou, pega poesias mais universais, poesias que não sejam tão referencial ao Brasil. Aí eu escolhi, mas essa aí eu falei, eu vou mandar essa, cara. Essa eu vou mandar, porque eu não vou ganhar mesmo, mas eu vou marcar o meu território, né? E antes da poesia eu falei, Cangaíba, Zona Leste, eu vou contar a história do parceiro meu. Pra marcar mesmo, assim. Falei, quem tiver assistindo em casa lá vai se orgulhar disso, né? Então eu fiz para a galera do meu bairro mesmo, assim. Fiz para marcar o território. E rolou até que bem, assim. As notas não foram muito altas, mas foram boas. Mas eu quis falar disso, sabe? Pra mim tava muito latente essa história, né? Essa poesia. Tem um lance, ele mora no meu bairro, né? MC da Leste. A gente fazia eventos no mesmo local, no Morro da Fé, na Caixa d'Água. E assim que ele morreu, eu cheguei em casa, a molecadinha do bairro já falou, aí, mano, quando você vai fazer poesia pro da Leste? Eu falei, poesia pro da Leste, mano? Como assim? Ele falou, tem que falar, cara, tem que falar dele, tem que falar esse bagulho aí, mas você que tem que falar. Aí onde eu ia, a galera perguntava, e aí, cadê a poesia pro da Leste? E assim, foi quase uma encomenda, né? E aí eu falei, eu vou fazer, cara. Eu tava pensando em fazer uma poesia com ele tem um funk no violão. E eu falei, cara, interessante se eu fizesse, ele viesse no funk, eu viesse na poesia, né? Acabou que não deu tempo de a gente combinar pra fazer. Aí eu falei, eu vou fazer minha parte. Aí eu escrevi essa poesia. Então ela veio com muito sangue, assim, com muito ódio, muito querendo falar demais essa história, sabe? Denunciar esse extermínio, né, da juventude preta periférica, esse lance, né, do extermínio da polícia, enfim, o preconceito com o funk, né? E eu quis botar isso no papel, né, cara? E quando eu fiz essa poesia foi muito importante, me abriu várias portas. Era do funk, passou a ouvir essa poesia, comecei a declamar em shows de funk, né? Então, na França, eu falei, essa poesia merece, eu vou falar ela aqui. Aí eu vou marcar. E na hora que eu falei, eu me arrepiei, assim, cara. Falei, vou falar isso. Falei na final também, falei duas vezes ela, assim, com vontade mesmo, assim. Vou marcar o território, sabe? Muito bom. Emerson, ao longo da sua trajetória você já foi um slammer, né? Você participou das competições, foi representante do Brasil na Copa do Mundo, na França e hoje você trabalha, né? Uma das suas atividades é o interescolar. Fala um pouquinho desse trabalho para a gente. Como é que foi que surgiu a ideia? Como é que foi que deu, né, o start, né, para você? Como é que é essa trajetória do Interescolar, que é um sucesso em São Paulo, não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Cara, eu vi também na França, né? Eu sabia que existia lá um implante interescolar, mas eu vi a primeira atividade que rola na Copa do Mundo, o evento chama Grand Slam Paris. E aí o primeiro dia é a Copa, é o Slam Interescolar Parisiense. E depois a Copa do Mundo faz parte do Grand Slam. E aí eu assisti e fiquei impactado com aquilo. Falei, cara, isso realmente é muito incrível. A molecadinha tá falando poesia, aonde nós vamos falar também, né? Os mundiais vão estar aqui, campeões do mundo todo vão estar aqui. E aí a Cristina chegou, ela foi também comigo, mas ela ficou em outro local, hospedada. E aí eu falei, vem ver. Ela queria conhecer a cidade, né? Ver a Torre Eiffel, conhecer o museu, comer o bagulho. Eu falei, não, vem cá ver slam. Ela falou, não, vou. Eu falei, vem cá ver, mano. Ela viu e falou, caramba, que interessante isso, né? Molecada fazendo slam. A gente assistiu um pouco e depois foi fazer turismo, né? E quando a gente voltou pro Brasil, e a gente levou pro grupo a ideia, falou, cara, a gente viu um slam interescolar aqui, podia dar certo. Vamos fazer? Aí o grupo, o Chapéu, o Rodrigo Mota, falou, vamos fazer, mas como? Mas não sei, vamos testar aí. Aí a ideia, o grupo topou a ideia, e aí eu fui trabalhar no céu, e a Cristina foi dar aula numa escola, ela dava aula numa escola particular, Colégio La Salle, um colégio cristão, que tem do lado da Guilhermina. Eles já iam na Guilhermina assistir, né? Guarde essa informação, né? E aí eu fui ser coordenador de cultura de um CEL, que é o Centro Educacional Unificado do Jardim Romano. E aí a ideia do meu cargo era de fazer projetos na escola. Tem escolas, né? Tem o SEI, que seria a creche, a escola inicial, até o nono ano. E aí tem piscina, tem teatro, tem biblioteca, é um lugar bem bacana na periferia. E aí lá eu tinha acesso às turmas, aí eu fiz alguns projetos com eles. Um deles foi a Batalha do Passinho, lá tinha, nesse bairro, nasceu a dança Passinho do Romano. E aí eu fiz um campeonato de passinho. E a molecada começou a gostar de mim e tal, virei o tio do passinho, né? Vai lá, tio, vamos lá. E aí eu falei, essa molecadinha tá comigo, cara. Eu vou experimentar fazer alguma coisa. Aí teve o hip hop, a semana do hip hop foi até lá, e teve oficinas. Aí teve uma de MC. Aí eu fui divulgar, falei, eu tenho oficina de grafite, DJ, dança e MC. O que vocês querem? Aí é grafite, MC e tal. Aí eu fui na escrita, eu vi que eles começaram a escrever os quartos anos, né?
quase criancinha. Falei, cara, aí tem coisa, hein, cara? Eu acho que eu posso fazer isso. Aí eu fui escrever um projeto chamado Slam Intersalas. Aí eu apresentei para a MF, para a coordenação. Falei, tô com uma ideia assim assado. Fui na França, participei, tem aqui um projeto. Aí eu falei com os professores, ela falou, tá bom. Ela falou, mas então você não consigo te ajudar muito. Pega os alunos e faz você. Aí eu comecei a pegar sala por sala. Peguei o quarto A, levei levar ao teatro. Aí lá a gente filmou esse campeonato. Aí pegamos também a imagem da África, da Ilha Maurício, tem um slam interescolar. Fizemos um videozinho e mostrava para eles, ó, olha o que eu tô vendo aqui, olha o que a gente assistiu lá, a gente quer fazer com vocês. Aí eles assistiam, davam risada, até a parte da África, eles são muito corporais, né? Falei, tipo quase o passinho, né? É o passinho com uma letra, com funk. E aí eu comecei a fazer oficina com eles, né? Com quarto A, aí depois quarto B, quarto C, quarto D. Aí foi para os quinto A, quinto B, quinto C. Durou 3 meses esse processo de dar oficinas, de fazer slam sala por salas. Aí marquei um dia fazer o slam intersalas, só com os quartos e só com os quintos. E aí funcionou muito, cara. E aí a escola, não é que a escola viu a final, porque esse processo foi solitário, né? Era só eu e a turma, no teatro isolado. E aí eu marquei, falei, vai ser um evento, aí eu chamei a MC Sofia, né, pra cantar, ela foi lá, fez um show. Cara, aí veio a escola inteira pra assistir. Lotamos no teatro e a molecada apresentou. A molecada chorou, se emocionou. Pô, não consigo. E aí passou de fase, a molecada, uau, passou de fase, começou a vibrar. Esse professor começou a olhar, falou, caramba, meus alunos falando assim com poesia, né? A literatura, eu não consigo fazer isso no dia a dia. E esse cara aí, esse coordenador, tá fazendo um projeto, tá estimulando eles a fazer, né? A escrever e a pensar. Foi poema autoral. E aí eu falei, cara, isso deu muito certo, né, cara? Aí o Chapéu foi lá, o Rodrigo Mota também, só a Cristina que não conseguiu ir. Aí eles falaram, cara, isso aqui é muito incrível, vamos fazer o slam interescolar agora. Aí, em paralelo a isso, eu tava lá fazendo esse projeto, a Cristina começou a fazer slam diferente. Ela era professora de história, e ela começou a fazer slam mensal. E cada dia, uma vez por mês, ela reunia a escola inteira no pátio e fazia slam. Só que com ela era um pouco diferente, porque os alunos já iam na Guilherme assistir. Também ele já tinha esse contato, não precisou rolar oficinas e tal. Eles lá assistiam. E aí na Guilhermina, na escola, começaram a escrever, faziam slam mensal e ela marcou uma final. E aí saiu um representante de lá e dois do meu, né? Os quartos e os quintos. Aí a gente anunciou, falou assim, gente, vamos fazer aí. E assim na Guilhermina, a gente pensou pequeno. A gente falou assim, então vamos fazer aonde? Ah, na Guilhermina, né? Antes de começar o slam mesmo, a gente põe os dois representantes e faz slam interescolar. Aí nós anunciamos na internet, falando para alguém. Aí os professores do colar falavam, mas eu não posso participar também, cara? É só entre vocês aí? Aí falou, não é que é entre nós, mas a gente fez um processo só em 2 escolas, né? Pô, faz no meu também rapidinho, lá um dia, lá, vai lá na minha escola. Aí eu fui numa escola, um dia, pum, fiz um slam. Aí sai representante. Aí uma outra escola, a gente foi numa escola que a professora me quis, fizemos. Aí a gente marcou, a gente falou, bom, aí 4 não vai rolar no Guilhermina, né? Acho que vai cumprir o espaço. Aí a gente foi no Teatro Flávio Império, que fica aqui próximo. Não, o teatro onde eu fui como criança e tal. E a gente marcou o primeiro slam interescolar com 4 escolas. E ali a gente viu que era um projeto que e não dava pra parar mais, né, mano? E aí o outro ano a gente abriu a inscrição e escreveu 20 escolas. A gente abriu, falou, agora quem quiser vir, venha. E aí foi dobrando o número, voltou no 40, 80, 100, 200, 300 escolas. E aí a gente percebeu que estava muito aberto. Como a gente fazia? Eu ia em escola que eu podia. Eu ia numa escola, fazia um slam, ou dava uma oficina. Aí um outro poeta voluntariamente também fazia isso. Só que aí ficou muito solto. Cada poeta tinha uma visão de mundo, uma visão de poesia. E aí a gente resolveu sistematizar isso. Aí paramos para escrever um projeto mais estruturado. E a gente criou uma metodologia chamada Poeta Formador. Que a gente pegou slammers da cena e eles passaram por um ciclo formativo de oficina de escrita, de voz, de performance, de texto. E aí eles iam para as escolas já com uma metodologia, né, uma didática. E passaram a aplicar isso nas escolas e começaram a organizar isso, né? Hoje virou esse evento gigante que é hoje, é o estado de São Paulo inteiro, é capital, Grande São Paulo, interior e litoral. E aí rola seletivas agora, rola formação primeiro, depois rola seletivas online e depois as finais presenciais com 20 alunos de cada modalidade. Fundamental 2 e ensino médio. E com esse projeto, na pandemia, nós ganhamos o prêmio Jabuti, né, de fomento à leitura, né? Disputando aí com várias instituições grandes, né? E conseguimos ganhar graças a um projeto que envolve muita gente, a educação, professores, alunos, né? Emerson, você falou do chapéu.
A gente não pode sair daqui hoje sem você explicar como foi a criação do primeiro slam de rua no Brasil, né? E coisa, fato, né, que vai ser desenvolvido aí, que vai causar uma influência imensa, né, na dinâmica do slam. Comenta um pouquinho pra gente como é que foi a, a formação, a criação do primeiro slam de rua do Brasil. Eu frequentava o Zap, né? Os saraus, e aí eu também fazia parte do movimento chamado Cultura ZL, que eram de coletivos de Hermelino Matarazzo, da Vila Silvia, Cangaíba, que a gente queria reivindicar cultura na periferia, né? Cultura no sentido de apoio, né? Do Estado, de casas de cultura, de teatros. E a gente começou a se articular. Só que aí nas reuniões nossas, só ia nós, só ia quem estava muito militante. E a gente queria ampliar isso para pessoas que não estão afim de ir em reuniões, lugares fechados, né, para debater. E faltava algo mais cultural. A gente fazia intervenções e tal. E aí eu queria fazer um sarau, né? E aí, mas na hora de fazer o sarau, não tinha espaço. Não achei nenhum sarau no Cangaíba, como você leu aí no livro. E aí um dia eu fui ver uma peça de teatro na Patriarca, do Grupo Dolores, que o Luciano Carvalho faz parte. E lá eu conheci a Cristina Assunção. E aí, voltando desse evento, né, na casa dela, eu conheci a Praça da Guilhermina. Eu nunca tinha ido na Guilhermina, daquele lado. Eu ia do lado da Vila Esperança, que pega a lotação que vem pra cá. E aí, quando eu vi essa praça, eu falei, pô, essa praça aqui é incrível, cara. Aqui pode ser algo interessante. Eu nem imaginava a praça, mas essa praça me cativou. Aí eu falei pro pessoal, falei, gente, achei um espaço na reunião. Incrível, na Guilhermina, eu acho que lá pode ser o nosso sarau. Aí um dia eu tô em casa deitado, dormindo, toca uma buzina. Falei, ei, Emerson, como é que foi, cara? Eu dormi, falou, vamos lá naquele lugar lá que você falou, eu quero conhecer o Vandertê, grafiteiro. Falei, não, cara, esquece, tava muito louco, tava emocionado. Não, vamos lá, eu quero ver, mano. Aí eu levei ele lá, mostrei, ele falou, cara, é incrível, cara. Vamos fazer aqui, mano. Falei, mas fazer o quê? Vamos fazer, você não faz aquele bagulho de zap lá? Vamos fazer um zap aqui. Falei, não, zap não, cara. A galera chamava de zap, né? Falei, é um slam, mano. Bora fazer isso. Aí eu falei, então vamos, cara, vamos fazer um slam. Slam do quê? A gente olhou pra placa, Guilhermina, slam da Guilhermina, né? Aí vamos chamar o chapéu, vamos chamar a galera. Aí chamou o chapéu, eu falei, não posso, cara, na primeira edição, tem outra coisa, mas aí a gente falou, beleza, mas vamos fazer. E aí nós marcamos, né, pra fazer. A ideia foi juntar na Guilhermina os saraus, a ideia de ser comunitário, de ser na periferia, de ser, reunir pessoas que queiram falar poemas, com o lance do slam, né, com as regras que a gente conheceu pela Roberta, pelo Zap, e o lance da Batalha de MCs também, de ser perto do metrô. E aí juntamos as coisas todas ali e criamos a Guilhermina, né? Sem a pretensão de querer ser um slam de rua, de ter alguma linguagem, mas a gente viu que isso foi. A gente começou a fazer, outros slams que vieram na sequência fizeram um formato igual ao nosso, né? Perto do metrô, em roda, sem ser no teatro, né? Que o slam inteiro no mundo ele é feito em teatros ou pubs, né? Na Europa, Estados Unidos, não tem nenhuma informação que existia slam nas ruas. Então a gente foi o primeiro grupo a criar uma linguagem, né? Teatro, slam de rua. E hoje no Brasil virou a imagem. Você imaginar slam, você imagina a rua, né? Ninguém imagina mais slam em teatro, imagina ele em praça pública, perto de metrô, de trem, né? Então essa virou uma linguagem brasileira de slam. Emerson, vou fazer a última pergunta. O que que você espera de deixar como legado, né, com as narrativas que tem nesse livro? A gente ficaria horas aqui conversando, eu tenho 500 perguntas mais para fazer, mas a gente não tem mais tempo. O que que você espera que a pessoa que leia o seu livro fique, que a pessoa guarde? Principalmente, quando você foi escrever, vou melhorar a pergunta. Quando você foi escrever o livro, o que que você esperava? Qual era a sua expectativa de deixar como legado a sua história no livro? Cara, eu tinha medo de essa história ser apagada, né? Por a gente fazer um evento fora do eixo, fora do centro de São Paulo, né? Porque muitas coisas que rolavam aqui, por exemplo, rolava uma parada chamada Lira Paulistana, na Vila Madalena, e rolava ao mesmo tempo em São Miguel o MPA. Ninguém conta MPA, só conta Lira Paulistana, né? Você quer falar sobre música alternativa, música de pesquisa, a galera meio esconde a Zona Leste, não tá no centro.
Aí depois veio o Slam Resistência, depois de nós, mas na Praça Roosevelt, que é uma praça turística, uma praça revitalizada. E aí a mídia começou a cobrir mais lá. Tanto é que lá foi o Slam que mais viralizou. Não foi a gente. E aí eu vi isso, falei, cara, eu acho que a gente pode, na hora de contar a história do Slam, não vão colocar a gente. Então eu resolvi colocar no papel para que a gente fosse lembrado, sabe? Então é para ficar registrado para a história aí que houve um slam na Zona Leste que proporcionou a muita gente um espaço de voz, que foi uma pessoa que tem uma história de vida, que envolveu várias pessoas ali, né? Que eu acho que isso pode te tocar e também que escrever a sua própria história, né? Pesquisando sobre autobiografia, vi que muita gente escreve isso nos Estados Unidos, por exemplo, que pessoas foram escravizadas escreveram sua autobiografia, isso é importantíssimo, um documento, né? Também essa ideia desse livro, isso é um documento também sobre o momento, sobre o movimento histórico, né, da Zona Leste e que pode influenciar outras pessoas, né? Então a ideia é ter um papel que a pessoa sinta vontade também de conhecer um pouco disso, né? Que daqui a 50 anos e que faça a sua própria história também, né? Emerson, foi uma honra o nosso bate-papo. Muito obrigado pela sua atenção, Obrigado. pela sua narrativa. E você que vai ver esse vídeo, né, não deixe de ler, né, o Nos Corre da Poesia, a autobiografia de um Slammer, porque tem histórias aqui. Todas essas histórias que o Emerson contou estão no livro e tem muito mais. A gente ficaria horas aqui conversando sobre detalhes, né, aspectos importantes do slam, dos campeonatos de poesia falada no Brasil e no mundo. Esse cara que está aqui na minha frente, ele tem uma responsabilidade imensa por pela escrita, pela mudança de vida de muita gente, porque a poesia salva. A poesia, uma vez uma aluna minha me falou isso, que a poesia salva. Então, Emerson, muito obrigado pela sua história. É uma honra ser contemporâneo seu e poder ver tantas coisas legais que você faz. E eu espero poder sempre continuar aplaudindo a sua trajetória. Viu? Grande abraço, mano. Posso te dar um abraço? Claro. Isso aí, tamo junto. Valeu. Obrigado. Obrigado por fazer essa provocação para eu pudesse falar sobre o livro aí, mano. Tamo junto. Tamo Obrigado. junto. Valeu.